Então, hoje nós estaremos falando da aula 13. Então, se você está aí na aula 12, você pula mais uma folha, nós estaremos hoje falando sobre a aula 13, que tem como título a questão do desempenho. Amém? Na verdade, nós temos falado bastante sobre, e todas as aulas, eu acredito que os irmãos tenham ouvido até aqui e ouvirão falarmos sobre esse processo de salvação pelo qual nós temos estudado, né? Que é um dos temas centrais da doutrina cristã, é falar sobre a lei e sobre a graça, que traduzido, nós podemos falar também que é a salvação, que é uma das disciplinas chamada soteriologia, que fala sobre a salvação. Eu tenho certeza que no término desses ensinos que nós temos dado, você sairá daqui compreendendo um pouco mais sobre essa questão de salvação. Antes, isso aí eu digo porque está sendo muito bom para mim poder aprender sobre esse tema. Na verdade, quando nós falamos sobre salvação, nós assim temos uma visão geral. É normal, nós entendemos, olha, nós fomos salvos, nós somos salvos, né? Jesus nos salvou. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender sobre essa doutrina. Primeiro, nós aprendemos que a salvação é a manifestação da graça de Deus. Amém? Ou seja, a salvação dos homens é a manifestação do amor de Deus. E o amor de Deus, ela foi revelada através da graça que nós encontramos no sacrifício de Jesus. Então, todos nós, se somos salvos pela graça, não somos salvos por obras, nem por merecimentos, nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus que se manifestou através do seu amor por nós, se fazendo homem e morrendo por nós. Isso aí nós já entendemos. Amém? Então, quando nós falamos de graça, nós falamos também da salvação. E falando de salvação, nós entendemos também, já foi falado aqui, que a salvação ela é um processo. Eu lembro que eu falei aqui, é a aula 13, tá bom, Cláudio? Aula 13. Amém? Eu lembro que eu falei aqui que a salvação, ela se deu da seguinte forma, até fizemos uma comparação como um presente que nós recebemos de Deus. Uma caixa no formato de um presente, e é um presente. E quando você abre a caixa, você está cheio de coisa ali. Cheio de coisas que Deus deu como presente. Então não foi simplesmente uma só coisa, mas foram várias coisas. Entre elas, entre a salvação, nós vamos encontrar muitas coisas. Por exemplo, vamos falar aqui, os dons espirituais, isso daí vem de Deus. Isso aí não é um presente de Deus? Isso aí faz parte também. Só os salvos, só aqueles que têm a graça do Senhor podem entender essa questão dos dons. E daí você pode dizer assim para mim, não, mas que dom você está falando? Eu estou falando de todos os dons. A Bíblia fala de 13, né? Mas existe muito mais do que isso. Existem dons e virtudes que Deus espalhou entre a sua igreja. Amém? Então, quando nós falamos de salvação e processo, nós falamos de uma caixa cheia de presente. Aí nós já entendemos. A salvação também ela é um processo. Um processo que divide em
em três etapas. E eu já falei isso aí também. É só para a gente recapitular, para a gente desenvolver esse ensino de hoje. Então, a salvação, o processo da salvação, ela acontece. Ela aconteceu ontem, no passado, ela continua acontecendo hoje e ela acontecerá amanhã. Ou seja, a salvação, todos os dias nós temos sido salvos. E esse processo da salvação vai até o final. Então nós entendemos que a salvação, nós somos justificados por Cristo, somos santificados pelo Espírito Santo e seremos glorificados pelo Pai. Então são três etapas. Cristo lá atrás morreu na cruz, ele já fez a obra redentora por nós. Então nós já fomos justificados. Só que como é um processo, e como o pastor colocou aqui, o pastor Gilmar colocou aqui, uma coisa é você passar pela porta. Agora nós precisamos caminhar para o alvo. Então o processo da santificação é o processo da caminhada. Amém? Então é o processo da caminhada. Nós entramos pela porta, passamos, fomos justificados, entramos pela porta que é Cristo. Agora nós precisamos caminhar, que é a santificação, para nós atingirmos o alvo, que é a nossa glorificação, que é a obra do Pai. Somos santificados pelo Espírito e somos glorificados pelo Pai. Esse processo aconteceu na vida de Jesus, ou não? Esse caminho que hoje nós estamos fazendo, Cristo fez. É o mesmo caminho. Jesus deixou exemplo para que nós o seguíssemos, porque esse processo de salvação houve na vida de Jesus. Jesus, ele creu desde o princípio, e quando nós vemos o Evangelho, nós percebemos o processo que hoje nós vivemos sobre a vida de Jesus. Ele cresceu, ele precisou desenvolver, ele teve o conhecimento que hoje nós estamos buscando. Esse conhecimento de Jesus foi necessário, porque Jesus diz a palavra de Deus, que Jesus ele nasceu, mas só que ele desenvolveu, ele crescia no conhecimento e na graça de Deus. Então há coisas em nossa vida que ela precisa se desenvolver. A salvação é um processo que teve início, está tendo meio e terá um fim em si mesmo. Então é algo crescente em nossa vida. Nós entendemos que nós entramos pela porta. Agora nós precisamos andar no caminho. Existe um caminho para nós seguirmos aí. A salvação não pode ser vista. É como se nós fôssemos convidados. Esse é um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Fomos convidados a fazer uma viagem. Um lugar muito lindo, irmãos. Irmão, o lugar é maravilhoso. Você nunca viu. E você, então, você fica sabendo que muitas pessoas vão estar lá. E está lá, a condução lá esperando você. E você, junto com as outras pessoas, você entra naquela condução, num ônibus, para fazer essa viagem. Só que o ônibus não tem motor, não tem roda, não tem nada, ele não vai sair do lugar. Está todo mundo eufórico lá dentro, e não tem motorista também. Então, o ônibus não vai para lugar nenhum. Tem lá o destino para o ônibus ir, a gente sabe, só que o ônibus não tem motor, e também não tem motorista e não tem roda. É a mesma coisa de nós entendermos essa salvação sem desenvolvermos ela em nossa vida. É como se você entrasse pela porta, que é Cristo, mas não conseguisse, não prosseguisse, não andasse, não desenvolvesse. Os evangelhos ele vai mostrar na mesma forma. A palavra de Deus não diz que a semente ela segue o mesmo processo? Ela tem um processo de você jogar na terra. É o primeiro processo. A semente ela cai na terra. A terra é boa. Ela tem o processo de germinação. E daí ela cresce como uma plantinha. Ela germina na terra.
cresce, dá uma plantinha, desenvolve e por último dá o fruto. É a mesma coisa. É a mesma coisa da nossa vida. A nossa vida precisa desenvolver. Amém? Então, desenvolver a salvação, Pedro também fala que nós devemos desenvolver a salvação que há em nós. Então, essa dinâmica da nossa vida de relacionamento com Deus, ela simplesmente não se limita no fato de simplesmente eu entender que eu aceitei Jesus na minha vida e salvo uma vez, salvo para sempre. Eu não preciso fazer mais nada. Daí você pode perguntar para mim, mas não precisamos mesmo, porque nós somos salvos pela graça e não pelas obras, mas eu não estou falando de obras. Eu estou falando em nós desenvolvermos a salvação que foi dado a nós através da graça. Senão vai ser simplesmente esse exemplo que eu dei para os irmãos. É entrar num ônibus sem motor e não vai para lugar nenhum. Ou entrar por uma porta e ter todo um caminho para a gente prosseguir e a gente ficar parado achando que nós já entramos e já atingimos o alvo que nós tínhamos desejado. O reino de Deus não é assim. O estudo hoje que nós vamos falar, vai falar sobre a questão do desempenho. O que é desempenho? O desempenho é a nossa atuação, é o esforço que eu preciso, é o empenho é a disposição minha em fazer algo, porque eu sei que eu estou no caminho. É como se você estivesse no caminho, agora você precisa andar. É a atuação sua no caminho. Se você está no caminho, é para você caminhar. O que nós vamos ver hoje é esse desempenho quando nós somos salvos. Mas deixa eu explicar melhor para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. Daí fica mais fácil depois quando nós formos passar o slide. Antes da reforma, a igreja primitiva entendia, e sempre, através dos concílios, sempre foi falado que a salvação é pela graça de Deus. E até então, a graça que era algo, um presente de Deus, algo que nos levava até Deus, por um tempo começou a nos afastar de Deus. Porque a graça de Deus, ela mal compreendida, ela se torna nosso adversário. E eu vou explicar para os irmãos. A igreja cristã, ela nasceu com... Igreja cristã que eu estou falando, a igreja romana, ela nasceu lá no ano 300 e pouco, lá, 345, em Constantino, e a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos se tornou romanizada. E daí essa igreja, ela seguiu. E a história sempre trabalhou essa questão da graça como a graça, algo vindo da parte de Deus para a salvação dos homens. Mas chegou um tempo em que a igreja, ela trabalhava com o seguinte: a graça somente, ela não pode salvar ninguém, a gente precisa fazer alguma coisa. E daí foi um período também da igreja que eles trabalharam com indulgências. Quem lembra, quem já estudou alguma coisa sobre indulgência? Ou seja, você comprava a sua salvação. De que forma? Através de dinheiro, você passava uma propriedade no nome da igreja e a igreja fazia um documento para você com direito a um pedacinho do céu. Era assim que funcionava. E a igreja, ela durante o tempo, ela foi se enriquecendo muito. Estou falando da igreja romana. Ela foi se enriquecendo até no que é hoje. Na Europa, ela possuiu muitas propriedades, muitas terras. A igreja se tornou mais forte que o império. Essa faz parte da história da igreja, não sei se os irmãos já estudaram, mas conta sobre a história da igreja, sobre a história dos
dos imperadores, e depois que os imperadores vieram um período papal, em que os papas eram mais importantes que um rei. Justamente por isso. Porque a maior autoridade da face da terra estava na igreja, na pessoa de um papa. E a salvação era vista dessa forma. Para as pessoas serem salvas e ter um lugar junto a Deus, passava justamente pela indulgência. A quantidade que você dava era o tamanho do pedaço que você ia ter lá em cima, né? Mas quando chega no ano mais ou menos de 1700, no período da Reforma, Martinho Lutero, ele percebe isso. E daí, o livro de Romanos, que foi o livro mais ou menos, que eu acredito que foi o estupim, né? Foi aquilo que fez com que Martinho Lutero se posicionasse, foi o entendimento do livro de Romanos. Ele falou, não, mas não pode ser isso. Então a igreja, ela volta de novo a acreditar que a graça de Deus era suficiente para a salvação. Isso na Reforma. Então pensem, a igreja viveu aproximadamente 1000 anos vivendo essa realidade que a graça ela não era suficiente para a salvação do homem. Precisava ter alguma coisa, os homens precisavam fazer alguma coisa. E daí a igreja se distanciou desse princípio divino de Deus, que é a salvação. Porque a salvação, a graça de Deus que se manifestou, ela não é oposto a obras. A graça não é o oposto de obras. A graça, ela é o oposto do mérito, não da obra. Está abrindo o entendimento dos irmãos? Está dando para compreender? Quando chegou nos reformadores, inclusive Lutero começa a entender que a igreja está distante, porque a igreja fala, mas como pode? A igreja tem que comprar alguma coisa, mas se a salvação é pela graça. E ele entende. E de lá para cá, então, resumindo, né? Lutero, ele com a base na graça, ele diz que ninguém é salvo pelas obras, mas é salvo pela graça. E trouxe novamente a igreja para perto desse princípio que vem de Deus. Ou seja, a graça de Deus. Nós não somos salvos por obras, por méritos, mas nós somos salvos pela graça. Só que no decorrer do tempo, a graça de Deus que outrora se tornou oposto às obras, agora ela volta de uma outra forma. E hoje, se nós formos analisar, não mudou muita coisa. Só que existem aqueles que usam a graça de Deus para dizer, nós não vamos fazer nada, porque a graça de Deus nos justifica. Então eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. É só entrar no ônibus e esperar o ônibus sair. É só passar pela porta e esperar que alguém me conduza do ponto que eu estou até o final. Eu não preciso fazer nada, porque se nós somos salvos pela graça, por que eu preciso fazer alguma coisa? Os irmãos estão entendendo? Amém? Então vamos lá. Agora nós vamos para o slide. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre essa questão do desempenho. O que esse ensino vai trazer para nós é mostrar para nós que realmente nós não precisamos, nós não somos salvos pelas obras. Mas nós somos salvos pela graça. Mas as obras, elas precisam existirem porque eu sou salvo. Porque eu tenho a graça na minha vida e por eu ter a graça, eu tenho que ter obras. Porque as obras justificam a graça de Deus na minha vida. Porque a graça não é o oposto das obras, mas é o oposto do mérito. Eu não faço nada para merecer a salvação. Ou eu faço algo para merecer a salvação. Eu estou fazendo, por isso eu mereço. Esquece. A palavra de Deus diz que
Nós somos salvos pela graça, independente da sua condição. Agora, existe o caminho que eu preciso prosseguir. E a palavra vai dizer qual é o meu desempenho nesse caminho. O que eu tenho feito? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Amém? Então aqui, começando pela fé. Nós começamos o nosso caminho pela fé. Amém? Então está aqui. A fé, ela tem que ter uma confissão. Então, antes de nós lermos esse primeiro parágrafo, eu vou dizer assim, ó, a fé, ela tem uma confissão, a fé, ela tem uma visão, e a fé, ela tem obras. Amém? Então, vamos ver lá primeiro. A fé tem uma confissão, Romanos 10, capítulo 9, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca nós confessamos, com o nosso coração nós cremos. Isso é fé. Então a nossa caminhada, a nossa salvação, ela tem que ter um ponto de partida. Ponto de partida não é dizer assim, olha, todos aí são salvos já, então vocês não precisam fazer nada. Não, precisa fazer. O primeiro passo é crer. Então demos o primeiro passo de fé, confessamos. Tem uma visão, a fé também, ela tem uma visão. E aqui nós vamos ver aqui, talvez não dê para a gente ler todo, mas aqui, em Hebreus, no capítulo 11, 27, vai falar de Moisés. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, Moisés, ele teve uma visão, ele creu e teve uma visão. Como vendo o invisível, ele teve uma visão. Então, quando nós demos o primeiro passo de fé, parece que abre um horizonte para nós. Nós conseguimos enxergar lá na frente. Nós não enxergamos com clareza, mas nós enxergamos lá na frente. Parece que Deus, ele dá uma revelação para a gente ver qual que seria todo o processo. Nós sentimos ali, nos sentimos salvos, no exato momento em que eu aceito caminhar com Jesus. Quem que já teve essa experiência? Você sente uma paz, parece que você já está lá. Não é? Mas com o passar do tempo, parece que essa paz vai desaparecer. Não, ela está com você. É que você começou a caminhar. Você consegue visualizar aquilo que lá na frente, todas as coisas. Só que você está parado, você precisa começar a caminhar. E quando você começa a caminhar, eu dei até uma experiência aqui que eu tive, falei aqui uma vez sobre a experiência de caminhada, né? Até citei a Dutra lá, né? Indo lá para Aparecida do Norte. Que a gente sai animado com aquele propósito, nós vamos chegar lá, nós vamos, e vai aquela turma toda. Quando vai chegando um certo momento lá na caminhada, vem vindo cansaço, desânimo, sono, fome, começa a doer o pé, a gente já começa a querer voltar, desistir, começa, por que eu entrei nessa e tal? E você tende a voltar, mas você insiste em caminhar mais um pouquinho, porque você acha que está perto, e de repente você avista um pedágio. E você tem um certo ânimo, e falar, nossa, o pedágio está ali, mas alguns quilômetros nós chegamos lá. E daí você toma ânimo. E de repente o pedágio some. Porque nos altos e baixos da Dutra, quando você está subindo o pedágio, à noite, né, com as luzes, desaparece. E você tem que caminhar no escuro sem ver nada. E daí você quer voltar. E daí você insiste mais um pouco. E logo você vê o pedágio logo ali. Então são experiências da nossa vida, nessa dinâmica da nossa vida cristã, é a mesma coisa. Por isso que nós vamos ver um pouquinho mais para frente,
em Apocalipse 2, dizendo que nós devemos ter as obras lá atrás, de quando nós começamos. Nós estamos falando de obra, não estou falando de você fazer obra para ser salvo, estou falando que você precisa ter obra porque você já é salvo. Amém? Então vamos lá. Tem que ter obras. Se você crê, a sua fé, ela tem que ser justificada pelas obras. Não existe contradição entre o que Tiago fala e o que Paulo fala em Romanos. Que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos. E não há contradição nisso. Pelo contrário, há até uma complementação. Que quem crê, ele precisa ter obras. E aqui nós temos o exemplo. Olha lá, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Daí eu pergunto, somente a fé pode salvar você? Eu criei, amém? Só que eu estou aqui, tem esse caminho para mim, mas eu estou aqui, eu creio, tal. Mas o caminho, para você caminhar, chegar até lá, todo o processo que nós já aprendemos, que é o processo da caminhada, o processo da santificação, o processo de você se aperfeiçoar, desenvolver aquilo que Deus colocou para você. Como que fica? Não, mas eu tenho fé e eu vou ficar aqui mesmo, paradinho aqui, só aguardando as coisas acontecerem aí e pronto. Os irmãos acham que é assim? Tiago, ele escreve que a fé pode salvá-lo. Daí ele vai dar um exemplo. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, alimento básico, cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiveres obra, é morta em si mesmo. Se não tiveres fé, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Deu para entender aí? Que somente a fé, eu creio. Eu creio que eu vou ser salvo, eu creio que eu estou salvo, eu creio que eu já fui salvo. Ok, crer é importante. Só que você precisa agora ter obras e ter um desempenho de alguém que crê que realmente foi salvo. Se você não tiver obras de alguém que foi salvo, a sua fé não serviu para nada. Você só entrou no ônibus e não saiu para lugar nenhum. Amém? Se não tem confissão, não é fé. E se não tem obras, por que seria fé? Daí nós temos aqui o problema da performance, né? O problema da performance é se ela substitui a essência em vez de complementá-la. A performance que a gente fala é o desempenho, é as obras. Ela não contrapõe contra a fé. Pelo contrário, ela complementa a fé, ela vem como complemento.
Vamos pensar um pouco no texto que nós vemos de Abraão. Abraão, para ele oferecer Isaac, quando o Senhor pediu Isaac, ele foi e sacrificou, ele foi e levou Isaac para o sacrifício. Diz que ele creu antes de fazer a obra que ele iria fazer. Porque se Deus havia prometido para ele que Isaac seria o seu herdeiro, e agora Deus pede o herdeiro, tranquilo, a fé veio primeiro, ele creu, ele falou, não, se Deus me prometeu, eu vou fazer. E aí é com ele. Como que ele vai resolver isso, eu não sei, mas é com ele, eu faço. Como que ele vai resolver, eu não sei. Isso é fé, irmãos. É a certeza das coisas que você não vê, que você não sabe como vai resolver. Mas você crê. Então, como que ele vai fazer? Ele fala, mas Deus, aquele que me prometeu, pediu para me sacrificar, eu vou falar para Deus, não, Deus, o Senhor já me deu, Deus está dado, eu não vou fazer isso, porque como é que fica? Não, ele com certeza, Senhor, eu vou te dar. Porque Deus era poderoso, e ele mesmo fala, Deus é poderoso para trazer de volta, se ele quisesse. Deus iria resolver, faz o que eu mando. Então, crer é você crer e ter obra que justifica a sua fé. Amém? Então aqui, o problema da performance, se ela substitui a essência em vez de complementá-la. Nós já falamos que é complementá-la. Apocalipse 2, né? Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesse à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui a igreja que recebe essa advertência de Jesus, diz que a igreja, ela trabalhava, ela tinha obras, ela fazia, ela estava em atividade. Por isso que eu gosto quando aqui no nosso logo aparece comunidade em movimento, porque a igreja precisa estar em movimento. A igreja precisa estar em movimento, ela não pode ser uma igreja simplesmente estagnada, estacionada, e pronto. Não, ela tem que estar em movimento. Alguma coisa tem que estar fazendo. Estou falando da igreja em si, como comunidade. Mas nós, individualmente, nós precisamos aprender a desenvolver aquilo que Deus colocou em nós. Cada um de nós recebemos algo de Deus. Todos nós. Podemos nos diferenciar em alguns aspectos, em algumas coisas. Talvez Deus não daria dons, um tipo de dom só para essa igreja, mas Deus distribuiu dons, e hoje pouco se vê, né, a manifestação dos dons. Mas é algo que Deus te deu. Algo que Deus te deu para você desenvolver. O apóstolo Paulo não diz isso? Que você não precisa se contentar com apenas um dom, mas que você deveria buscar outros dons. Nós conhecemos 3, como eu falei, mas existe muito mais que isso. Existe muito mais. O Espírito Santo de Deus, ele está agindo, ele age. E digo mais, Deus não age sozinho. Deus, ele age com você. Por isso que há necessidade de nós entendermos que tem que haver esse desempenho, essa que nós chamamos, esse esforço de compreender que nós temos que estar em movimento diante de Deus. Os sacerdotes, quando eles iam oficializar na casa de Deus, o sacerdote chegava e ficava paradinho lá? Não, esse cara estava sempre em movimento, não era? O sumo sacerdote lá, sempre em movimento, aqui, ali, aspergia aqui, para cá. Quem queimava incenso aqui, para lá, tal.
sempre atividade, sempre em movimento. Um exemplo, que a fé ela tem que impulsionar você a fazer algo. Você precisa ter uma performance. Esforço na vida cristã. Aqui nós temos um exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, 16, que fala sobre o esforço que Paulo tinha naquilo que ele fazia. Tem mais. Você precisa ter obras, e eu vou explicar de novo para os irmãos entenderem. Obras não é oposto à graça. Porque a graça ela é oposta ao mérito. Você faz obra porque você tem fé, porque você crê e porque você é salvo. Você não faz obras para ser salvo. E algo que eu coloquei aqui, obra, ela é consequência da salvação e não a causa de você ser salvo. Amém? Então Paulo aqui ele vai dizer sobre o seu esforço na sua vida durante toda a sua vida. Então está lá, Atos dos Apóstolos 24, 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ter uma consciência daquilo que ele estava fazendo. Paulo se esforçava naquilo que ele cria, ele fazia, ele se esforçava, ele tinha dedicação. A obra de Deus ela não pode ser feita simplesmente por falar, fazia relaxadamente, tá bom, do jeito que eu fizer, tá bom. Não, não é assim. Não, eu quero, não vou fazer. Daí alguém convida você para fazer uma obra, você faz, tá bom. Faz assim mesmo. Acho que dá tempo de eu contar uma historinha rapidinho. Alguns já sabem essa história. Existia um pedreiro, mas pensa num pedreiro bom, que nem o Mário. Bom. Todo mundo procurava esse homem, porque era bom. Um dia ele foi contratado por uma consultora. E essa consultora viu tanta perfeição nesse homem, tanta habilidade nesse homem, que pegou e falou, olha, você vai ser mestre de obra. Eu quero que você seja mestre. E esse homem trabalhou durante anos para essa consultora, fazendo casas e mais casas, casas e mais casas. Uma casa totalmente diferente, aquele homem pegava, deixava a casa tudo bem feito. Foi chegando o tempo, esse homem pegou e falou, eu estou muito cansado. Eu cansei. Estou muito cansado, quero me aposentar. Não quero trabalhar mais. Cansei, trabalhei muito, fiz muitas casas. Chegou para o dono da consultora e pegou e falou assim, olha, eu queria que o senhor procurasse, visse os papéis da minha aposentadoria, que eu quero dar entrada na minha aposentadoria, eu não quero trabalhar mais. Daí o dono da consultora falou, mas puxa vida, qual o nome que eu dei, Mara, aquela vez? Seu Jorge, né? Não lembro lá. Puxa vida, seu Jorge, mas o senhor trabalha tão bem. Puxa vida, seria um prazer a gente ter o senhor por mais algum tempo com a gente. Não, mas eu já trabalhei demais. Mas o senhor poderia ficar mais um pouco de tempo. Fez de tudo para segurar o seu Jorge por algum tempo. O seu Jorge já ficou irritado, porque ele falou assim, puxa vida, até aqui eu trabalhei, agora eu quero descansar, ninguém quer deixar. E daí a consultora olhando, viu que não ia convencer mais ele em ficar, falando assim, vamos fazer um acordo com o senhor. O senhor vai fazer a última casa. O senhor vai fazer a última casa na vida do senhor, ou para a nossa consultora. Mas essa casa eu quero que o senhor faça, mas olha, é a última casa. Tá certo? E o senhor terminando essa casa, o senhor pode se aposentar. Deu a planta para ele dessa casa. O seu Jorge pegou aquela planta e falou, meu Deus do céu, olha essa casa. Fazer mais uma casa? Murmurou, falou, quer saber de uma coisa? É só terminar a casa? É só para fazer a casa? Então deixa comigo. Daí chamou os pedreiros e ele pegou e falou, do jeito que o senhor fizer a casa, está aqui, o senhor pode
comprar o material que o senhor achar melhor, tudo aquilo que o senhor achar melhor, o senhor fica à vontade. Ele falou, já que é a última casa mesmo, foi lá, comprou, fez o alicerce. Ô, seu Jorge, como é que eu vou esticar? Não, estica aí, tá bom, tá bom, tá bom. E a parede, não, depois a gente tira no reboco. Mas também fora de esquadra, depois a gente recorta o piso lá, vai dar certo. Levanta aí, vai, rapidinho. E o pessoal foi fazendo o que o seu Jorge mandou. Seu Jorge, a porta ficou meio, ele não passa, não, tá bom, se fechar, mas fechou, tá bom. Foi fazendo, do começo ao fim o seu Jorge fez uma casa mal feita, uma casa habitável, mas, olha, só um pedreiro poderia saber, né, Mário? Daí chegou com a chave na construtora, ô louco, seu Jorge, mas já terminou a casa? O senhor sabe como é que é, coisa e tal. Ô louco, o senhor leva mais ou menos 6 meses para terminar a casa, em 2 meses o senhor fez essa casa? Puxa vida, hein? Ele falou, então, aí terminei, mas tá bom. Tá aqui a chave. Daí o construtor falou, seu Jorge, essa chave, essa casa é do senhor. O senhor trabalhou com a gente todo esse tempo. E fazendo casas sem ter a sua própria. E nós resolvemos, então, dar essa casa de presente para o senhor, como uma gratificação de tudo aquilo que o senhor fez por nós. Obrigado. Então, a obra de Deus, ela precisa ser feita com amor, com dedicação. O apóstolo Paulo ensinou a gente a fazer isso. Porque tudo que se você estiver fazendo, você está fazendo para você mesmo. Tudo aquilo que você procurar fazer, independente, irmãos, porque nós somos amados por Deus, uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos, depois nós só vamos ver os slides, tá bom? Hoje eu prometo que eu não vou passar do horário. Porque nada do que nós fizermos a mais, ou fazermos de melhor, vai fazer Deus nos amar mais. Ou tudo aquilo, ou nada do que fizermos de ruim, vai diminuir o amor de Deus por nós. É uma questão de identidade. O filho, como eu falei, o filho, ele se agrada, ele faz algo para agradar quem? O pai. O filho, ele tem prazer em agradar o pai. Então, quando nós estivermos fazendo algo, você não está fazendo algo para você, você está fazendo algo para Deus. Então, o amor de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, mas tem tudo a ver com aquilo que nós somos. Porque se você é, você faz. Você não faz para ser. Você é. Por isso você faz. Você não faz as obras. Você não faz a sua caminhada, a sua trajetória na sua dinâmica de vida cristã. E quando a gente fala de esforço, de desenvolver a salvação que há em nós, eu não estou falando, é você viver uma vida sabendo que você tem algo grande dentro de você que precisa atingir outros lá fora. Um dia perguntaram para Jesus, mas o senhor está falando de obra, o que é a obra? Jesus respondeu em poucas palavras, a obra de Deus é crer no seu filho. Porque se você crer, você vai fazer as obras de um filho. Crer em Jesus é fazer o que ele manda fazer. E faz sem peso. Faz com alegria. Vamos encontrar dificuldade, tropeço, tudo isso aí vai fazer parte da caminhada, irmãos. O que importa não é o que você está fazendo, mas o que você está se tornando. Hoje eu não consigo fazer, mas amanhã você faz. Nós fizemos tantas coisas lá atrás, pregamos o evangelho de tantas formas, de tantas maneiras. Fizemos isso, fizemos aquilo, ok, ótimo.
Mas muito do que nós fizemos para nos tornar o que hoje nós somos aqui. O que nós fizemos não trouxe o peso de mérito, de dizer assim, olha, eu fiz porque eu sou hoje o que sou porque eu fiz lá atrás o que eu fiz, por isso hoje eu estou aqui e eu sou sem mérito. O apóstolo Paulo ensinou a gente a fazer isso. Então aqui, o apóstolo Paulo fala do esforço da pregação do evangelho. E para isso também trabalho. Então, quem que trabalha? Ah, eu vou fazer a obra de Deus. O que que é? Antigamente nós imaginávamos que a obra de Deus se tratava do quê? A culto ao ar livre, né? Fazer visita. Tudo isso aí é obra de Deus, tá bom, irmãos? Mas você ter uma performance no caminho também não deixa de ser uma obra. Porque às vezes nós focamos a obra de Deus só nos momentos que nós estamos aqui. Deus só tem a ver comigo quando eu estou aqui. Daí eu sou filho. Mas e daí? Eu falei esses dias que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas, né? E que Deus não está só aqui, Deus está aqui e está com você também, aonde você for. Então Deus, ele já habitou em templo feito, a glória de Deus já se manifestou em templo feito por mãos humanas, sim. Quando Davi fez o templo, quando Salomão fez o templo do Senhor, no tabernáculo, quando foi erigido no deserto, diz que a glória de Deus chegava naquele lugar. Mas hoje, se você quiser um lugar, tá lá em Israel, não, você pode ir lá em Israel que não tem templo, não tem nada, só tem o muro das lamentações, que é a ruína do templo. Pronto, não tem mais nada lá. A habitação de Deus está lá? A habitação de Deus está em todos os lugares. Amém? Então a obra de Deus não se faz só aqui dentro. Ah, vou fazer a obra de Deus, vou pintar a parede, vou cuidar da casa de Deus, do templo, das cadeiras. Ótimo, pode fazer. Mas isso só não é a obra de Deus. Amém? E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo ensina os cristãos a se esforçarem. Esse versículo que nós vemos anterior, diz que quem opera em nós tem mais essa. Eu tenho a minha motivação, eu tenho o meu desejo de fazer, mas quem faz é quem? É a graça de Deus em mim. Porque muitas vezes eu não sei o que fazer e não sei como fazer, mas é a graça de Deus que me aperfeiçoa. É ela que vai. Então há uma interação, e nós aprendemos a aula com o Flávio, há uma interação de graça, da graça de Deus em nós. A graça de Deus, ela opera em nós. Tanto o querer como o executar. Então há uma interação, amém? Paulo ensinava os cristãos a se esforçarem, Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. É o esforço. As coisas não são fáceis. Tem coisas que nós não vamos conseguir fazer de primeira mão, de prontidão. Mas você tem que procurar insistir naquilo que se diz respeito a, por exemplo, comunhão. É fácil termos comunhão com os outros? É fácil? Não é você olhar para o irmão e falar, nossa, Deus do céu, olha quem veio aqui. Pelo amor de Deus. Tá, então, não é fácil. Talvez na primeira vez que você vê, você vai falar, mas talvez na segunda ou na terceira você já vai estar mais amigável, você vai conseguir falar com ele, você vai conseguir sentar perto dele, você vai conseguir trocar algumas palavras, e assim a graça de Deus vai aperfeiçoando na sua vida aquilo que você achava que era tão difícil. Porque tem coisas na nossa vida que é difícil, irmãos. Tem coisas na nossa vida que é difícil você deixar de fazer. Esses dias mesmo eu estava falando assim, a conversão é todos os dias, tem coisa que está enraizada na gente, que ainda está aqui dentro. Precisa ser removido, mas a gente não sabe o que fazer.
Precisa haver o quê? Um esforço. Jesus, ele fala que o reino de Deus, ele é tomado à força. Não é que você fala, eu tenho que entrar no reino de Deus. Dá o reino de Deus para mim. Não, não é isso que a Bíblia fala. Diz que somente os que se esforçam são os que entram. Amém? Só os que esforçam. Eu vou me esforçar. Eu estou com dificuldade de chegar daqui na porta. Por quê? Por vários aspectos. O piso é liso, eu estou de meia e passado cera. É difícil eu chegar até lá? É. Mas se eu for bem devagarzinho, eu vou chegar. Se alguém estiver próximo de mim e eu me apoiar, eu chego. Amém? Você não vai ficar aqui e falar assim, tá difícil, eu vou ter que chegar lá, mas tá... E não deu o primeiro passo. Não sofreu o primeiro escorregão. Então tem coisas que às vezes nós caminhamos com dificuldade. Todos nós. Coisas pessoais, coisas relacionadas aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos traumas. Nós carregamos. Mas o lindo de tudo isso, irmãos, é que o Senhor não está esperando você ser perfeito para você começar a caminhar. Porque quando Jesus fala, e foi falado aqui, foi o André que falou, né, André, dos 10 leprosos? Foi? Dos 10 leprosos? 10 leprosos se aproximaram de Jesus, de longe, clamando, Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus falou, chega mais perto. Limpou os 10. Pode ir lá. Vocês estão limpos? Não. Jesus simplesmente falou, vai e se apresente ao sacerdote. Todos eles foram purificados no o caminho. Então, por causa das nossas debilidades, das nossas fraquezas, nós não podemos deixar de caminhar. Caminhe com elas. Jesus até usou uma expressão bem radical. Se o teu olho te escandaliza, arranque. Se a tua mão te escandaliza, arranque. Se o teu pé te faz cair, arranque-o. Mas não pare de caminhar. Nós precisamos aprender a ser sinceros com Deus. Naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós somos dependentes. Nós precisamos falar, Senhor, eu tenho essa deficiência na minha vida. Não sei como fazer. Há um esforço. O que não se pode é nós sentarmos e esperar que as coisas aconteçam. Amém? A importância da diligência. Até aqui está tudo bem, irmão? Está dando para compreender? A declaração de Pedro, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Quem que pode traduzir para mim essa palavra diligência? Vamos, gente. Diligência. Alguém pode falar? Dedicação, atenção, cuidado, zelo. Pedro está dizendo, reunindo todo o vosso zelo em fazer a obra de Deus, em fazer as coisas de Deus, em viver no caminho, caminhando em direção a Ele. 2 Pedro 1,5. E vós também, pondo nisso mesmo, todo cuidado, todo zelo, toda diligência, acrescentai-vos à vossa fé, à virtude e à virtude ao conhecimento. Diligência deve ser crescente. Aquilo que eu falei, tudo que está em nós, precisa desenvolver. O reino de Deus, quando Jesus fala para Nicodemos assim, Jesus fala para Nicodemos assim, se não se tornares criança, não entrarás no reino de Deus. Então todos nós temos que aprender a ser criança para entrar no reino de Deus.
Só que você não permanece criança no reino de Deus. O apóstolo Paulo, talvez, eu acho que ele falou para os coríntios assim, olha, até quando vocês vão ser criança? Vocês já entraram no reino de Deus, como criança. Até quando vocês vão ter que mamar leitinho? Vocês precisam desenvolver, crescer, ter maturidade. Não podemos, no reino de Deus, ser criança não é ser infantilizado, irmãos. Ser criança é se tornar criança, nas mínimas coisas. Mas não é ser infantilizado nas coisas de Deus. Não é ser indouto, desprezar, fazer de conta que não é comigo. É aprender a levar as coisas com diligência. Isso eu não estou falando de nós estarmos aqui na igreja, cultuando, não é nada disso. Nós estamos falando da nossa vida. A nossa vida, o que vale para Deus é a nossa vida. É a nossa vida diária, nossa vida todos os dias, todos os momentos, em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Eu estou aqui, estou na porta, não é? Agora eu preciso caminhar. Então, seja firme, vá em frente, se você já foi vocacionado. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Pode mudar? A diligência nos mantém na fé. Hebreus 6, de 11 e 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentemente, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram as promessas. Então nós vamos imitar quem? Quem? Aqueles que tiveram êxito. Que cumpriram, que fizeram o seu caminho, cumpriram a sua jornada. Diferença entre ser amado e ser agradável. Aqui nós já falamos um pouco. Nós somos salvos, somos amados de Deus. E os de fora são amados de Deus da mesma forma que você é. A diferença de nós compreendermos é que ser amado por Deus, e diz que, dizendo já que o amor de Deus é incondicional, o que é um amor incondicional? Deus não faz acepção de pessoa. Do mesmo jeito que Deus ama você, Ele ama o de fora. A diferença é que ele não, o de fora, não consegue dar resposta a Deus, dar resposta do amor de Deus. E nós conseguimos, porque a nós foi dado conhecer. Nós aceitamos, nós estamos dando resposta a Deus, estamos respondendo ao seu amor. E isso é se tornar agradável. Quer ver um exemplo? Caim e Abel. Deus amava Abel, por isso aceitou o sacrifício de Abel, mas odiou Caim. É isso que a Bíblia fala? Não, Deus amava os dois. Tanto Abel como Caim. Mas por que Abel foi aceito? Por que Abel se tornou agradável? Porque diz que as suas obras eram de justiça. A resposta que ele dava a Deus na sua vida era de alguém que cria, alguém que estava disposto a fazer algo para agradar a Deus. E Caim? Caim era amado de Deus, mas ele, por causa das suas obras, ele não se tornou agradável. Não que ele não deixou de ser amado, mas ele não foi agradável. Ele não era agradável. Não por ele, mas por aquilo que ele fazia. Amém? Um outro, Esaú e Jacó. Deus amava Esaú e aborreceu Jacó, ou vice-versa. Não, Deus amou os dois. Mas quem que foi agradável? Quem entendeu? Quem
compreendeu a visão, quem conseguiu, como eu falei no começo, você é salvo aqui, você tem um horizonte e você consegue ver lá na frente. E daí você segue a sua vida em rumo àquilo que você enxergou. Foi Jacó. Jacó, ele tinha a ambição dele por Deus, de ter as coisas de Deus. As obras de Jacó foram justificadas, por isso ele se tornou agradável. E diz que Saul, as obras de Saul, depois mesmo ele querendo reconquistar o seu direito, com lágrimas, ele não teve mais. Mas Deus não deixou de amar ele. Amém? Os outros homens, Davi e Saul. Deus amava Saul. Deus deu o reino para Saul. Mas Deus se agradou de Davi. Por que Deus se agradou de Davi? Por causa da diligência que Davi tinha, por causa das obras de Davi que eram justas. Amém? Imagina um homem resolver fazer uma casa para Deus. Deus fala para ele, através do profeta, fala assim, ô Davi, você prestou atenção no que você está falando? Nunca ninguém teve um desejo de fazer uma casa para mim. Olha de onde você saiu. E alguns veem isso como uma repreensão de Deus para Davi, mas eu não vejo. Eu vejo como Deus falando de forma tão amorosa, dizendo assim, olha, tantos homens viveram antes de você. Tantos homens foram agradáveis a mim, mas nenhum deles teve no seu coração o desejo que você tem. Você não fará uma casa para mim, mas eu estabelecerei a sua casa para sempre. Davi foi dar uma casa para Deus, Deus falou assim, olha, eu estabelecerei o seu reinado para sempre. Deus se tornou grato por aquilo que Davi ia fazer para ele. Já pensou, irmãos? É a diferença do ser amado e ser agradável. Amém? Deus, ele não faz acepção, Deus ama todos de igual modo. Porém, aqueles que são agradáveis a Deus, entenderam esse amor e respondem a Deus. E tem atitudes que o justificam. Nós temos 2 filhos. Filho, vai hoje na vinha. Ah, pode deixar que eu vou. Foi nada. Filho, vai hoje na vinha para o pai. Ah, pai, hoje? Puxa vida. Mas depois arrependido. Puxa vida, eu falei não, meu pai, não, eu vou sim. O qual dos 2 foi justificado? A Bíblia fala, aquele que tinha falado que não ia, acabou indo. Uma outra prova de que Deus, ele ama tanto esse quanto aquele, é os 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O filho pródigo sai, comete todos os delitos que cometeu. O pai não é indiferente quando o recebe. E da mesma forma, olha para o filho mais novo, mais velho, e também não é indiferente com ele. Porque o que faz Deus nos amar não é o que eu faço, mas é aquilo que eu tenho me tornado. É aquilo que eu sou. Amém? E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Já lemos? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora devemos ser agradáveis a Deus. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Todo o esforço que nós tivemos, que nós fizemos, era para quê? É para sermos agradáveis. Pois que muito desejamos também serem agradáveis.
quer presentes, quer ausentes. Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, né? O esforço no ministério, no nosso trabalho. Quando nós falamos de agradar a Deus, não estamos falando de trabalhos ministeriais. Eu preciso fazer a obra de Deus. Na obra de Deus você tem que fazer mesmo. Mas eu digo assim, há obras que você precisa desenvolver como filho de Deus, normal. E daí o José Moreira perguntou para mim, né? Dons e frutos. Não. Obras e frutos. Tem alguma diferença? Obras e frutos? Obras e frutos. O que é obra? E o que é fruto? Frutos é frutos. É algo espontâneo. Fruto está associado com aquilo que você é. Obra está associado com aquilo que você faz. Você pode ter obras através dos frutos que são espontâneos na sua vida. Por isso você tem obra. Amém? Então aqui, para nós terminarmos. Há um equilíbrio entre o reconhecimento de Paulo do que Cristo fez por seu intermédio com o seu esforço. O que Paulo está dizendo? Que o nosso esforço, nós temos que ter um equilíbrio. Aquilo que eu faço por amor, por diligência, por esforço, sem desmerecer a graça de Deus que me ajuda a desempenhar esse papel. Paulo entendia isso. Quer ver? Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes aos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo, e dessa maneira me esforcei por o anunciar. Houve um esforço de Paulo, uma espontaneidade de fazer. Onde eu parei? Me esforcei por anunciar o Evangelho de Cristo. Não onde Cristo já foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Daí eu acho que vai falar no outro parágrafo, que diz assim, mas foi a graça de Deus que opera em mim, que fez com que eu me tornasse tão útil em fazer tanta. E Paulo repete, até o ponto de dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E ele chega a dizer que ele teve muito mais, fez muito mais do que os apóstolos. Mas ele fala, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Nós temos que entender que não é o meu esforço, o seu esforço sim, de fazer, mas você não pode desassociar com a graça de Deus que está em você, que capacita você a fazer, que te ajuda você a fazer, que no momento da dificuldade, a graça de Deus, ela opera em você. Amém? Quem já não viveu dependente da graça aqui? Todos nós. Tem coisas que eu falava assim, isso não é a graça de Deus. Aqui, nós estamos aqui hoje. Gratidão a Deus por eu estar aqui. Porque se não é a graça de Deus na minha vida, qual o entendimento que nós teríamos de ser daqui, das Escrituras? Amém? Pedro também se esforçava. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Então, Pedro também tinha essa visão de esforço. Amém? Acabou? Acabou. Olha só, que bom, hein? Somos capacitados para viver as boas obras. A graça de Deus habita em nós. Agora, a questão agora eu termino com a mesma frase que nós começamos. A questão é, como está o seu desempenho? Como vai ser o seu desempenho? Você vai sair daqui e vai falar, não, eu vou chegar até lá. Com a graça de Deus eu vou. Ou você vai ficar aqui e falar assim, olha, a hora que der eu vou.
A hora que eu achar pronto, eu vou. A hora que eu me sentir fortalecido, eu vou. Esquece. Porque as mudanças, a capacitação vem a caminho. A transformação, as coisas acontecem a caminho. Se você ficar parado, cruzar os braços, você vai continuar. O ônibus sem roda, sem motorista, sem motor. Amém?